Bom, hoje eu tô aqui na Traction com o... Meu nome é Matheus Jorge, todo mundo aqui dentro me chama de MJ, hoje eu sou o diretor do time de Machine Learning. E hoje a gente vai fazer um tour aqui no nosso novo AI Center, que é o maior centro de pesquisa de IA da América Latina, onde a gente tem a nossa fábrica, laboratório de teste de máquinas e toda a parte de desenvolvimento e vendas da empresa. Vamos dar uma olhada, me disseram que tem bastante laboratório ali dentro, bastante máquina. Sim, é um playground para quem gosta de engenharia de qualquer tipo. Bora! O que a gente está olhando aqui? O que é isso? Esse daqui é um dos nossos produtos, na verdade é o nosso produto principal. A gente chama ele de Smart Track. Ele é um sensor de temperatura, vibração. Essa nova geração Ultra Gen 2 ele tem acelerômetro, ultrassom aqui dentro dele. E é basicamente com isso aqui que a gente consegue coletar os dados e saber se a máquina está perto de falhar ou não, se você precisa fazer alguma intervenção ou alguma coisa parecida, sabe? Tudo isso aqui é de fácil instalação, então quase como se fosse um ímã que você coloca ou uma cola. E completamente não invasivo. Você só coloca na máquina, a partir disso a gente está coletando seus dados 24/7 e monitorando eles com inteligência artificial. A ideia dele então é colocar na máquina e monitorar possíveis falhas que podem acontecer no futuro e tal, e fazer uma intervenção antes que ela de fato aconteça. Exato. A gente tenta detectar o sintoma antes da falha acontecer. Então não é que a gente detecta a falha, né? Quando ela detecta a falha, ela já quebrou. Sim. A gente tenta detectar coisas que podem causar uma falha dentro da sua máquina, tudo com os dados coletados por esse sensor. Bacana. A gente está aqui na fábrica, eles estão sendo montados aqui atrás, não é? Isso, exato. Aqui é a nossa linha de produção, né? Todo feito dentro do Brasil, né? A gente tem aqui tanto a montagem da parte de eletrônica, de hardware, testes de qualidade para garantir que o produto que a gente coloca na rua, ele tá com os critérios que o nosso cliente ele espera, né? Tipo, que ele seja resiliente, que ele não vai quebrar nas condições mais adversas de indústria e que ele realmente seja resistente durante os 3 anos, quase 5 anos que a gente promete de bateria ali para continuar monitorando a máquina dele. Vamos dar uma olhadinha ali, a gente tá falando meio baixo também para não atrapalhar o pessoal que tá trabalhando. Depois que o sensorzinho é montado aí atrás, ele vem para cá e aqui o que a gente está vendo? Aqui é a parte de qualidade. Aqui é onde a gente verifica se a montagem ela tá nos padrões que a gente espera, que o cliente está esperando receber, né? Então a gente testa tanto desde ver se ele está resistente aos testes, se a vibração ela está sendo medida corretamente, se não tem nenhum problema de comunicação de rede que está interferindo no envio dos dados do sensor. Então aqui a gente faz uma bateria, deixa eles rodando por questão de semanas, dias aqui para garantir que está tudo certo e aí sim a gente libera ele para ser enviado para o cliente. Aqui é uma das partes mais legais, não sei se a gente vai conseguir entrar aqui agora. A gente tem uma parte proprietária nossa que a gente desenvolveu uma PCB flexível. E essa PCB ela não é feita em nenhum lugar, você não consegue comprar ela do mercado porque ela foi uma tecnologia desenvolvida pela Traction. Então aqui dentro é uma esteira onde a gente imprime essa PCB para mandar lá para a linha de produção. Então tipo a parte eletrônica ela é totalmente feita aqui dentro de casa. A gente põe os componentes e tudo mais. Fez todo o projeto dela, então a gente faz todo esse pipeline, ali no final você tem realmente a plaquinha que é o que você vai colocar dentro do sensor. E aí é o laboratório de hardware em si. Qual que é a ideia desse laboratório? Tipo, lá é quando a produção está completamente feita, então tipo, a gente já sabe que aquele protótipo ele está pronto, está funcional, a gente já fez bastante teste. Aqui é enquanto a gente ainda está desenvolvendo, então tipo, quero saber se eu colocar esse sensor vai gastar mais bateria ou se não vai, ou tipo, será que essa case ela tá aguentando os níveis de vibração que a gente precisa, ou a gente quer mudar e construir protótipos novos, porque aquele ali é um sensor, a gente tem mais 4, uma família de 4 outros produtos que a gente tem aqui dentro. Então aqui é onde o pessoal desenvolve tudo, né, principalmente da parte mecânica. A gente tem ali dentro, vamos entrando aqui, várias impressoras 3D, porque aqui a ideia é realmente ser prototipação e ser rápido. Sim. Então tipo, a gente não pode depender de um fornecedor fazer o protótipo pra gente, mandar pra cá, porque isso já são semanas e dias. A gente imprime aqui em questão de horas. A gente consegue fazer um sensor daquele que eu te mostrei numa impressora, não lembro onde que ela tá agora, mas em questão de 8 horas. Você consegue imprimir um sensor inteiro em 8 horas. Legal. E aí a gente faz muito teste, muita coisa aqui. Vamos entrando aqui mais um pouquinho. Vai ter a parte de prototipação, e ali é onde a gente tem a parte de teste também. Só que aqui é teste realmente de condição. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, isso aqui é uma geladeira. E dentro dessa geladeira a gente tem
uma plataforma que fica vibrando, que é pra gente simular em baixas temperaturas se a vibração que a gente está medindo lá dentro ela é correta também. Do mesmo jeito que a gente testou o magnetômetro naquele outro, a gente testa esse aqui. Isso aqui, por exemplo, é utilizado por empresas que fazem certificação. Então, tipo, a gente tem também essas máquinas aqui para garantir que o nosso sensor está com uma qualidade aceitável para o nosso cliente. E aí tem desde forno, tem a geladeira, a gente tem cenários aqui, por exemplo, essa daqui é como se fosse uma gaiola de Faraday, então tipo, ela é completamente metalizada por fora, mas a ideia é que tipo, lá dentro a comunicação, o passar sinal de lá pra cá é muito difícil. Só que lembra que eu falei que a gente tem um sensor e a gente tem o gateway fora, o roteador fora? Sim. Ele tem que conseguir passar esse sinal. E pensa numa indústria, uma indústria é basicamente um monte de metal. Então a gente garante nesses testes que tipo assim, o nível de conectividade que a gente consegue também vai para praticamente qualquer tipo de indústria, qualquer lugar mais inóspito, digamos assim. Sim. Bacana. Essa parte daqui também é a produção. Então a gente tem, por exemplo, isso daqui ele faz teste de usinagem. Isso aqui é uma CNC, por exemplo. Ele porta metal, ele porta plástico, eles têm que fazer um monte de coisa. Então, por exemplo, todas essas bases aqui, elas provavelmente foram usinadas lá dentro. Ela tem uma placa de metal e ela fabrica... Ele vai cortando pelo formato que você precisa. E aqui também eles usam muito para teste. Então hoje em dia a gente tem um fornecedor que faz essa base, mas eles fizeram muitas vezes, muito tempo aqui dentro mesmo essa base. E hoje em dia, quando eles querem testar uma mecânica nova, alguma coisa, esse é o lugar. Quer testar um material novo, quer testar se ele vai aguentar as propriedades físico-químicas dele. Então, tipo, tem muita indústria que tem corrosivos no ar praticamente, ou muito pó. Então a gente tem que testar tudo aqui dentro. A gente cria esses protótipos, vê qual que é o melhor formato e aí sim a gente consegue talvez criar o projeto e mandar para um fornecedor fazer em escala, né? Legal. Então daqui para cá é produção. Aqui a gente realmente tem coisas funcionais sendo feitas. Daqui para lá é o que a gente chama de laboratório. Qual que é a ideia do laboratório? A gente compra várias máquinas. Então, por exemplo, isso aqui é uma engarrafadora. Vamos ver se vai estar aqui a envasadeira. Não, tá desligado, aparece, tá travado. Mas isso aqui é como se fosse a gente enchendo garrafinhas de água. E aí a gente criou esse circuito, a gente que projetou esse circuito, porque ele enche aqui e ele esvazia lá do outro lado. Certo? Por quê? Para você conseguir medir. Então, por exemplo, tem alguns sensores aqui, ó, nesse motor. Esse aqui estão 2 sensores. Aquele ali é um outro sensor que a gente tem que chama Unitrack, que ele está coletando dados de um sensor óptico. Então a ideia é, cada vez que a garrafinha passa, ele dispara como se fosse um pulso do tipo, passou alguma coisa aqui. E a gente consegue contar quantas garrafas foram produzidas por minuto. Legal. E aí um dos nossos produtos é exatamente esse. A gente tem aqui como se fosse um monitor real time, que você consegue contar quanto tempo sua máquina passou ligada, quantas unidades foram produzidas, né, dessa máquina, do produto que você está produzindo e tudo mais. E aí a partir daqui é muito experimentação de laboratório mesmo de vibração. Então, por exemplo, muitos dos nossos clientes, eles têm essa esteira transportadora. E qual que é a ideia? A ideia é que a gente consiga entender o funcionamento dela, a gente consiga ver que tipo de falha acontece nela e a gente consiga melhorar os nossos modelos. Para quê? Porque se a gente forçar uma falha aqui, a gente consegue prever ela, a gente consegue aprender com ela antes de quebrar no cliente. Então a gente faz ele quebrar aqui, a gente compra aqui, a gente estuda tudo que está acontecendo. Da hora que chegar no cliente, a gente não tem nenhum problema e a gente tem o melhor modelo, o melhor algoritmo para tentar prever a falha tirando lá dentro. Então, por exemplo, esse aqui é o fluxo de funcionamento, ó, isso aqui tá ligado? É que hoje não tá, mas sim. Isso aqui é ele funcionando aqui dentro. E aí aqui tem todos os componentes, do que a gente está medindo e tudo mais. E a ideia é que todas essas máquinas aqui, elas são ou coisas que você vai ver no cliente, ou bancadas projetadas para a gente forçar uma falha. Por exemplo, essa daqui é uma bancada que a gente projetou internamente para simular falhas em bombas. Então a gente consegue simular falhas de captação, a gente consegue simular fluxos quando entra ar dentro da bomba e tudo mais. Então a ideia é que aqui dentro a gente consiga monitorar quase tudo, a gente consiga ter o mais próximo possível do que o cliente está vendo para a gente conseguir estudar isso e construir os melhores algoritmos para evitar a quebra antes de realmente chegar no cliente. Para várias indústrias, né? Qualquer tipo de indústrias diferentes. Basicamente, qualquer máquina que está rodando, que está vibrando, a gente consegue monitorar. E aqui é um dos exemplos que eu falei de quando a gente força. Essa bancada aqui que a gente projetou, ela é uma bancada de falha de rolamento. O rolamento, a gente tem mais ali,
mas ele é um elemento rolante que sustenta um eixo giratório. E esse é o principal causa de falhas mecânicas dentro da indústria. É onde mais, é onde mais dá problema, é um dos elementos mais difíceis de trocar. E qual que é a ideia? Normalmente esse rolamento ele demora anos para quebrar, para se desfazer ou para causar algum problema. A ideia é que com essa bancada a gente consiga acelerar isso para semanas. A gente deixa rodando, a gente consegue ver a progressão até a falha. Em vez de demorar meses ou anos, a gente consegue ver em dias ou semanas para a gente conseguir realmente estudar o que aconteceu. Então, por exemplo, esse comportamento, a gente rodou vários rolamentos e viu em que momento que ele atingiu a falha, e aí a gente consegue criar algoritmos para quando acontecer no cliente a gente já está preparado, porque a gente já viu o dado antes. Então a gente treina os modelos antes com esses dados que a gente está usando aqui dentro do laboratório. Boa. O que geralmente causa uma falha num rolamento? Cara, desde contaminação, normalmente é por questão de falta de lubrificação ou uma lubrificação inadequada, ou porque entrou algum tipo de partícula dentro do óleo, porque esse elemento ele tem um lubrificante mesmo, que é uma graxa que tem ali dentro dele. E se você entra partículas, por exemplo, areia, metais, ou por exemplo, provenientes de desgaste, isso acaba gerando pequenas ranhuras dentro do rolamento, e isso com o tempo vai desgastando ele, e isso é o suficiente para fazer ele quebrar. Porque isso aqui às vezes está rodando em muita alta velocidade, tipo, sei lá, 3.000 RPM, 4.000 RPM. Então qualquer friso que você tem é o suficiente para de vez em quando bater, e aí o rolamento estoura. O rolamento quebra, ele realmente quebra. Ele realmente quebra. E vamos lá, hoje vocês têm bastante vagas abertas. Você tem uma noção de mais ou menos quantas? A ideia é que a gente quase duplica o time de engenharia esse ano, então a gente está com em torno de 200 pessoas entre hardware, software, machine learning em termos geral. A ideia é que a gente quase duplica esse time e temos vagas para todas as áreas, desde IA, software em si, hardware para prototipação, mecânica, firmware, tudo. 200 e poucos, a gente viu aqui que o pessoal de hardware costuma trabalhar mais aqui, né? Porque precisa. O pessoal de IA não estava muito por aí, né? Não. Eu trabalho aqui presencial hoje porque eu gosto muito de estar aqui. Eu acho que o ambiente é muito legal, é muito divertido de estar, como eu disse, é um playground. Mas todas as nossas vagas são remotas. Sim. Todas as nossas vagas para desenvolvimento, tudo remoto do Brasil inteiro. Inclusive para fora a gente também tem a possibilidade de contratação. Boa, você tem pessoas que estão trabalhando com desenvolvimento no Brasil, em qualquer região do Brasil, fora do Brasil? Qualquer região do Brasil, fora do Brasil. Temos time nos Estados Unidos, temos time na Europa, América do Sul no geral. Bacana. Se você tiver interesse, a gente vai ter um link com as vagas aqui embaixo, na descrição, ou no título, enfim, em algum lugar. Sim. Quer falar mais alguma coisa? Por que tu gosta de trabalhar aqui? Eu acho que eu sempre tive... Eu conheço o Igor e o Gabriel desde a época da faculdade, a gente estudou junto. E o que sempre me chamou muita atenção foi a ousadia deles quererem fazer uma coisa desse tamanho aqui dentro do Brasil. Nenhuma empresa no Brasil costuma construir o próprio hardware, nenhuma empresa no Brasil costuma investir tanto em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para a gente exportar. E aqui a gente faz um pouco de tudo, desde da stack inteira de produção até a parte de prototipação, desenvolvimento de eletrônico, desenvolvimento de firmware e toda a parte de software é tudo proprietário, tudo construído internamente dentro da Traction. Então, eu não sei como que fizeram isso no espaço de 6, 7 anos, que o negócio aqui é muito grande e tem muita coisa, é realmente bastante impressionante. Obrigado, primeiro, pelo elogio, e eu acho que é com muito suor, muita dedicação e acho que contratando as melhores pessoas, né? Acho que a empresa ela é construída assim de sonhos, mas a gente precisa de pessoas muito boas para executar com a gente. Boa. Eu não sei porque eles não anunciam mais isso, mas eu queria falar que um dos benefícios que tem é que tem uma geladeira com Monster ali, você pode tomar Monster o dia inteiro de graça. Então, isso já me convenceria. Exato. E temos lanches e café da manhã também, tá, gente? Não é só o Monster. Ali a gente está colocando diferentes condições nele, então tem um saudável, um com água, umidade, alta temperatura e areia, e a gente acompanha como que ele vai desgastando ao longo do tempo. Então a gente já conseguiu o da areia ali, que a gente considerou ele como condenado como morto em 3 dias, então tipo, rolamento que dura 6 meses na prática, anos na prática. A gente acabou condenando ele em 3 dias. E aqui a ideia é basicamente o pequeno, o médio e o grande, rolamentos de diferentes modelos, diferentes tamanhos, para a gente ter essa variedade também. Então, eu preciso gerar toda essa base de dados aqui dentro, quebrar tudo aqui dentro, para o do meu cliente não quebrar na prática lá na planta dele. Isso aí, você pega os dados daqui, coleta aqui, trabalha em cima desses dados e quando vai no cliente já tem os modelos prontos. Exato. Tipo, tudo que a gente testa aqui, tudo que a gente estressa aqui, a gente atualiza os modelos. E aí o cara upou lá fez o commit no GitHub do modelo certo, já atualiza, já vai pro cliente, já começa já está em produção lá na máquina do cliente. Boa. Exato. Legal.
E aqui a gente varia também, você vê, normalmente a gente coloca um sensor só por mancal, só que aqui a gente está variando ele com cola, ele com parafuso, que a gente tem essas duas versões em cliente, então a gente precisa ter a comparação dos dois, ver como que ele funciona em cada caso. E diferentes acionamentos, você tem ali acionamento direto por acoplamento, por correia, com carga, sem carga, então aqui a gente tem que estressar tudo ao máximo, variar tudo ao máximo para a gente conseguir gerar mais dado e ter mais matéria-prima para os modelos. O que a gente está olhando aqui? Essa daqui é a nossa linha mais atual de sensores, né? A gente mostrou o Smart Track, que é esse aqui, que é o nosso carro-chefe, mais voltado para o monitoramento de vibração e temperatura, mais tentando prever falha, mas a gente tem outros também que ajudam a gente nos outros produtos. Então esse aqui é o que a gente chama de Unitrack. A ideia dele é que se você já tiver algum tipo de sensoriamento, seja ele analógico ou digital, você consegue colocar esse sensor lá, esse dispositivo lá, e ele começa a enviar os dados para a plataforma, então você tem tudo num lugar unificado. Você tem tudo numa única plataforma, você consegue ver o histórico das métricas que você está enviando. Esse daqui foi o nosso segundo sensor, ele é chamado de Energy Track. A ideia dele é que você consiga medir tanto corrente quanto tensão, né? Seja em quadro elétrico ou alguma máquina que você sabe que tem um consumo mais elevado. E um dos princípios básicos que a gente tem de filosofia de hardware é não ser invasivo. Então, por exemplo, a ideia dele, essas garras azuis aqui, é que você consiga simplesmente colocar ao redor do cabo e ele, através do campo elétrico e magnético gerado por a corrente passando, ele consiga inferir qual que é a tensão e a corrente que está ali dentro, sem você precisar abrir o seu circuito e fazer alguma coisa invasiva. Esse daqui, ele não é um dispositivo de medição, ele é o que a gente chama de gateway, então ele é o que faz toda a comunicação com a internet. Por questão da bateria, do quanto que a gente tem que ser consciente no uso e nos recursos que a gente tem dentro do sensor, a gente escolheu fazer uma parte separada, que é o envio dos dados para a internet, que é uma coisa que gasta muita bateria, separado. Então esse cara ele conecta com, acho que até 100, 150 sensores, de uma vez até um raio de 1 km. Então um desse você consegue pegar uma frota de 150, todos eles comunicando com ele, e esse aqui que faz a comunicação com a nuvem para a gente conseguir rodar os algoritmos. E esses daqui são os mais novos que a gente tem, que é o chamado do... Ele também tem o receptor, que é muito parecido com esse. A ideia é a mesma, é ele que envia os dados. E o coletor. A ideia desse aqui, que é o OmniTrack, é que as máquinas elas já têm as métricas sendo coletadas dentro dela. Então ela já tem, normalmente as máquinas mais novas, um conjunto de métricas que estão sendo historiadas dentro dela. Da mesma forma do Uni, a ideia é que você conecte isso aqui direto na sua máquina, no PLC, e a gente comece a coletar esses dados e você consiga ver tudo também de novo dentro da plataforma. A ideia da Traction é ser um silo, basicamente, de todas as informações que você tem dentro da sua indústria.